E aí pessoal, tudo bem? Na videoaula de hoje vamos aprender um pouco sobre a entrada e saída de dados. Comandos de entrada e saída são aqueles que permitem uma interação com o usuário através de dispositivos de saída, como por exemplo um monitor, e dispositivos de entrada de dados como o teclado. Existem dois tipos de fluxo de dados. Seria a entrada padrão, que é o fluxo por onde entram os dados no programa, e a saída padrão, o fluxo onde o programa escreve os dados de saída. A entrada padrão, na linguagem de Pascal, pode ser feita da seguinte maneira. Você pode utilizar a função readLn, e o nome da variável. Você também pode usar várias variáveis para ser lida ao mesmo tempo, que é o caso desse segundo exemplo aqui. Você seleciona duas variáveis, você está passando duas variáveis como parâmetro para essa função. A saída padrão, em Pascal, pode ser feita de duas maneiras. Pode ser feita pela função write e o nome da variável, ou pela função writeLn, que faz a mesma função que a de cima, só que com uma quebra de linha no final. Você pode usar também a variável ou a mensagem aspas simples juntamente com a variável. Você também pode utilizar o redirecionamento de fluxo, que é um ambiente de Linux, DOS e do prompt de comando do Windows. O redirecionamento de fluxo permite definir o nome do arquivo de entrada e saída através da linha de comando para executar o programa. Existem três meios principais de controle de fluxo. Seria a entrada de dados, seria a saída de dados e a entrada e saída de dados na mesma linha. O primeiro exemplo aqui, você utiliza o símbolo D menor e o nome do arquivo de texto utilizado. Ele vai rodar o programa, ele vai ler os dados do arquivo in.txt e vai escrever a saída no monitor. O segundo exemplo, que é utilizado o sinal D maior, ele vai rodar o seu programa, ele vai ler os dados do teclado e vai escrever a saída do seu programa dentro do arquivo out.txt, que foi especificado aqui. Não existe restrição para o nome, só que esses são mais intuitivos. Outra possibilidade de utilização é os dois ao mesmo tempo, que seria o nome do programa, o símbolo D menor, a entrada, o símbolo D maior e a saída. Esse exemplo ele vai rodar o seu programa, ele vai ler os dados do arquivo in.txt e vai escrever a saída do seu programa no arquivo out.txt. Algumas observações sobre os exercícios da Olimpíada Brasileira de Informática é que você não precisa se preocupar com a formatação da saída de dados nem com a entrada, como por exemplo, digite dois números, ou qualquer outra coisa parecida. O sistema de julgamento da OBI considera saídas exatas como resultado. Desse modo, qualquer saída a mais seria contado como resultado, e caso não seja igual à saída cadastrada no sistema da OBI, a sua resposta seria considerada como uma solução incorreta. Agora vamos fazer um exemplo em Pascal, um programinha bem simples para demonstrar o uso do controle de fluxo para a resolução de problemas da OBI. A gente escreveu um programinha bem simples aqui em Pascal, que seria esse daqui. Você tem um valor, você vai ler um valor, ele vai mostrar que recebeu o valor e vai imprimir o valor mais um. Vamos salvar o arquivo aqui na área de trabalho e vamos criar uma pasta qualquer exemplo. Vamos salvar como exemplo. Agora você precisa compilar o executável do seu programa. Você clica aqui na aba compilar e clica em gerar executável. O executável gerado vai ser salvo na pasta onde você salvou o seu programa. No nosso caso seria o exemplo. Esse seria o programa que a gente acabou de executar. Agora você aperta Shift e clica com direito na pasta. Vai abrir essa janela aqui, abrir janela de comando aqui. Você clica, pronto, agora você está na pasta do executável. Primeiro vamos testar a execução do código aqui na linha de comando. Vamos digitar o nome do programa, exemplo, e vamos dar um Enter. Agora você vai digitar um número, no nosso caso vamos digitar 1. Ele vai mostrar que recebeu 1 e vai pegar esse 1 e somar mais 2. Se você digitar também um outro número, vai acontecer a mesma coisa. 4, ele vai pegar o 4 e vai somar mais 1. Agora vamos fazer um exemplo utilizando a entrada padrão. Vamos criar aqui um arquivo chamado in.txt. Pode ser qualquer nome.
que ele vai ler esses dados aqui, vai passar para o programa e vai exibir na tela. Vamos digitar o número 3, vamos salvar. Agora voltamos aqui na tela do console, digitamos o nome do programa, exemplo, digitamos o símbolo de menor, digitamos o dado de entrada, o nome do arquivo de entrada, in.txt, e damos um Enter. O sistema vai mostrar que recebeu 3 e vai mostrar o número 4, que seria 3 mais 4. Você também pode fazer com que essa saída aqui, recebi 3 e 4, seja salvo num arquivo de saída. No caso, você vai alterar para o símbolo de maior e o nome do texto de saída. Vamos colocar aqui out.txt. Agora ele vai pedir para você digitar os dados. Vamos digitar o número 4. E você pode ver que ele não mostrou nada aqui na tela, né? Mas se a gente for na pasta onde o executável foi criado, você vai ver que tem um arquivo out.txt criado e ele vai ter um conteúdo dentro. O conteúdo dele é os dados que a gente repassou lá. Recebi 4 e o número 5. Isso também pode ser utilizado ao mesmo tempo. Como por exemplo, vamos alterar aqui o valor do in para 10. Vamos fechar. Vamos apagar o out. E você pode utilizar os dois ao mesmo tempo. Você vai digitar o nome do programa, exemplo. Você vai mostrar de onde que está vindo os dados, in.txt, e você vai escrever esses dados que vão sair do seu programa em um arquivo. Vamos digitar out.txt e dar um Enter. Viu que ele não mostrou nada agora na saída. Mas se a gente for ver, o arquivo gerado de saída, ele diz que recebeu 10, que foi o que a gente digitou, e somou mais 1, recebeu 11. Esse sistema de controle de fluxo pode ser bastante útil na resolução dos problemas da OBI. Como por exemplo, você pode digitar a sua entrada que não está dando certo, por exemplo, você está testando dentro do arquivo de entrada e você pode salvar no arquivo out.txt e comparar para ver se realmente está saindo. Como por exemplo, o juiz automático da OBI, ele vai comparar este arquivo de saída com o que existe lá no banco de dados dele. Caso tenha uma linha a mais, por exemplo, uma quebra de linha a mais, ele pode ser considerado como errado. Então, se você fazer desse modo, você consegue saber se você está fazendo se está digitando o código errado, a saída certa, um espaço a mais, um espaço a menos. Tudo isso conta na hora que o juiz for corrigir. Então, se não tiver exatamente igual, o seu exercício pode estar errado, mesmo se o conteúdo dele for, vamos dizer, correto. Um exercício que você pode treinar as estruturas de entrada e saída e o controle de fluxo seria o exercício do pedágio. Ele foi um exercício da OBI do ano de 2010, da fase 1 do nível 1. O exercício do pedágio consiste em um problema no qual você precisa calcular o custo total de uma viagem, dado as características da rodoviária e o custo com a gasolina e com os pedágios. Esse é um exercício bem simples que vocês podem usar para treinar as entradas e saídas dos problemas da OBI. Então é isso, pessoal. Fica aí o desafio. Qualquer dúvida, só escrever nos comentários e até a próxima.